tarde. Bem-vindos ao Especial Autárquicas 2017 do Maia Hoje. Ao longo dos próximos dias, neste espaço, iremos ouvir todas as candidaturas à Câmara Municipal da Maia. Hoje, connosco temos Silvestre Pereira, candidato do Bloco de Esquerda, e Artur Bacelar, jornalista e diretor do jornal Maia Hoje. Começo por cumprimentar Silvestre Pereira. Muito boa tarde. A quem endereço desde já uma primeira pergunta. Como foi que o Bloco de Esquerda chegou ao seu nome para a Câmara Municipal? Não é por falta de escolhas, mas achamos que neste momento, e dada a importância política e até a própria conjuntura política, e dada a experiência portanto, que temos em termos de lugar, portanto, na Assembleia Municipal, portanto, dá-nos um know-how, pelo menos no meu caso, que ajuda bastante, não só a conhecer, portanto, muito bem a Maia, como também muito bem politicamente todas as situações que nos podem levar a ter uma opinião mais segura sobre a necessidade de uma escolha diferente para a Maia. E uma escolha diferente que não seja só por ser diferente, mas que faça de facto a diferença se for eleito, como eu espero que aconteça. Portanto, e foi essa a escolha. Portanto, o Bloco de Esquerda é um partido democrático, portanto tem a sua conselhia, foi aprovado por unanimidade e naturalmente, mesmo que eu dissesse que não iria ser difícil, portanto, poder dizer que não, também no sentido de não só de partido, como também de missão. Acho que é importante nós aceitarmos a responsabilidade que nos dão e como nós estamos nesta campanha, como noutras, à procura, seja do que for, estamos aqui para cumprir com a responsabilidade que as pessoas nos atribuírem pelo número de votos. E, portanto, temos um programa que vamos defender. As pessoas conhecem-nos. Acho que neste momento não há muito a esconder e nem há que ter receios sobre aquilo que é o Bloco de Esquerda e aquilo que o Bloco de Esquerda pode defender em termos de executivo. Como tal, penso que o povo da Maia, os homens e as mulheres que habitam a Maia, têm no Bloco de Esquerda uma escolha que eu considero que é segura. Passe a falsa modéstia, mas penso que podem acreditar que o Bloco não está aqui para enganar ninguém. Falou que há dias, deu uma entrevista onde disse que poderia haver uma geringonça na Maia. Em que moldes? O contexto da entrevista, portanto, não diz verdadeiramente isso. Claro, é uma conclusão do jornalista, que eu naturalmente respeito, como respeito todas as outras opiniões de jornalistas. Mas não subscreve. Não subscreve. Não é questão de não subscrever, quer dizer... não se coloca. Pode-se colocar. Nunca se sabe. Nós não sabemos o que é que vai acontecer em termos de resultados finais. Aquilo que sabemos é que temos um programa pelo qual nos vamos bater e pela defesa, em defesa, portanto, da Maia e do futuro da Maia e, portanto, das expectativas que os maiates depositam em nós. Assim, quando chegarmos ao momento, iremos analisar a situação política e a situação concreta, portanto, do ato eleitoral e ver aquilo que é melhor, defendendo sempre o nosso programa, aquilo que é melhor, portanto, para a Maia. Mas uma geringonça, por exemplo, quando foi feita a nível nacional a geringonça, foi pensada contra qualquer coisa, contra a austeridade, etc. Aqui na Maia seria uma geringonça contra o quê? A geringonça nunca é contra nada, não é? Ou com acabar de um estado de... Exatamente. Quando eu digo contra... a questão é precisamente essa. Não temos que estar... A pergunta concreta será mesmo esta. Acha que tem com o Partido Socialista ou com a CDU pontos de encontro, digamos assim, contra esta política atual da Câmara Municipal da Maia ou do atual Executivo Camarário? Nós defendemos... A maioria do Executivo nós defendemos coisas diferentes para a Maia. Isso defendemos na Assembleia Municipal. Temos um programa diferente. Temos prioridades diferentes para a Maia. Naturalmente temos-las defendido no sítio onde estamos representados e de onde representamos
as pessoas que nós votaram e não só, e mesmo aquelas que não votaram. Não é? E a situação do termo, que eu não queria estar a utilizar, a utilização desse termo foi num outro contexto a nível nacional. Mas poderia haver um entendimento. Sim, para haver entendimentos com toda a gente. Quer dizer, o problema é este. Nós não estamos na política para ser opositores por ser opositores. Ou para ser a favor por ser a favor. Ou por estar aqui para fazer favores a alguém. Mas não. Pode haver também um entendimento com o PSD, por exemplo? Em determinadas matérias, como sempre. Já votámos muitas coisas favoravelmente com o PSD. Assim como o PSD votou muitas coisas que nós apresentámos. Portanto, não é por aí. Isto pressupõe duas coisas, logo à partida. Primeiro, era que o Silvestre Pereira não fosse eleito Presidente da Câmara Municipal da Maia, que eu julgo que poderá ser um dos objetivos, ou deverá ser o objetivo principal. Não é? Quando concorremos a uma Câmara, o objetivo é esse. E segundo, que a atual maioria não tivesse maioria. Não é? E perguntava, no meio disto tudo, quais são os objetivos para o Bloco de Esquerda. E para isso eu tenho que pegar um pouco na situação política atual e inclusive local, não é? A Maia tem muitas coisas boas, mas tem outras que são necessariamente passíveis de melhoria e portanto que nós queremos que se melhore. Silvestre, peço-lhe imensa desculpa, mas queria só, porque nós vamos ter tempo para fazer essas perguntas e vamos falar sobre isso. Mas concretamente, que me respondesse à questão que lhe coloquei. Quer dizer, em termos. Mas quanto à questão do Executivo, a questão de apoiar um Executivo maioritário A, B ou C, isso depende se nós formos eleitos. Se nós formos eleitos, como eu espero que sejamos, nós estamos a concorrer para a presidência da Câmara. Na minha opinião, o ideal seria que houvesse uma maioria que se diferenciasse desta que está no poder há 30 e muitos anos, há 30 e alguns anos, e portanto que é necessário, na minha opinião, é necessário que haja uma mudança, porque o poder durante muitos anos seguidos não é que corrompa, mas causa vícios que por vezes e tiques que podem levar a determinadas situações de governação, neste caso, que podem ser prejudiciais, no caso autárquico, para a população. Então, nesse caso, se for só esse o aspecto essencial, poderá então também haver um entendimento com o próprio PSD. Ou seja, poderá haver uma geringonça também com o próprio PSD. Não suponho que isso possa acontecer. Não é possível mesmo. Não suponho que isso possa acontecer. Mas com o Partido Socialista já será possível. Eventualmente, quer dizer, mas isso depende sempre da situação concreta que se colocar, porque nós não estamos aqui a discutir a unidade, porque senão fazemos uma coligação, quer dizer. Pois, a questão é essa. Se não fazemos uma coligação com o partido A, B ou C. O que está aqui em causa são as políticas. E concretamente, lá está a tal pergunta, o objetivo, então, do Bloco de Esquerda é eleger um vereador, 2... Se forem possíveis, não é? Se forem possíveis, mas... Para impor, de facto, uma política... Um bom resultado. Um bom resultado seria... Um bom resultado será eleger vereadores. 1, 2, seja o que for, não é? Não temos nenhum. Naturalmente não somos irrealistas e sabemos do que somos capazes de fazer e sabemos também que quem mandam são, de facto, os eleitores. E quem manda são as pessoas que vão votar. Nós acreditamos que podemos fazer a diferença e que podemos dar um contributo muito positivo em termos de executivo, ou pelo menos no executivo camarário. Esteja sem valor ou com valor, seja na situação em que for, seja com maioria, seja com minoria, na situação em que for. Nós, numa situação em que vamos supor que há um equilíbrio entre, portanto, a chamada candidatura apoiada pelo PS e a candidatura apoiada pelo PSD, que há necessidade de outros equilíbrios para tomar decisões. Naturalmente, vai ser preciso os votos e as opiniões, portanto, dos outros vereadores. E se o Bloco estiver numa posição dessas, saberá sempre avaliar qual será a melhor dentro do seu programa, como é óbvio, porque as pessoas que vão votar no bloco é porque acreditam
numa voz e acreditam, portanto, no nosso programa. Portanto, temos que estar ali a defender especificamente aquilo que nós apresentamos ao nosso eleitorado. E, portanto, dentro deste contexto, numa situação de não maioria, teremos sempre que avaliar qual a situação concreta que nos é colocada. Isso seria uma voz importante. Exatamente. Pode decidir, inclusive, coisas importantes. Então, importantes. Um dos objetivos também será equilibrar o poder e fazer com que esta maioria não exista, ou sim, que seja retirada pelo menos uma maioria. Exatamente, que hajam mais equilíbrios do ponto de vista, mais equilíbrios do ponto de vista do poder ou da decisão do poder. Muitas coisas são corretas, e nós muitas vezes apoiamos. Basta ver os votos em termos de Assembleia Municipal. Outras vezes não votamos contra, no caso dos planos, dos orçamentos, etc. Porque defendemos coisas diferentes, prioridades diferentes. E naturalmente, com eleitos no Executivo, teremos uma capacidade diferente de intervir. Poderemos ter uma capacidade de decidir. E isso é completamente diferente de estar na Assembleia Municipal, perante-os a discutir. O órgão é extremamente importante, se calhar tão importante como o Executivo. Não tem tido, de facto, estou a falar agora da Assembleia Municipal, não tem tido o peso que eventualmente poderá ter, porque a oposição é minoritária. Portanto, há uma grande maioria, portanto, que apoia o Executivo. E quando é assim, a maioria das questões que são colocadas ou das decisões que vão à Assembleia Municipal, portanto, já estão aprovadas a priori, não é? Portanto, o que se pretende é que, costuma-se dizer, da discussão nesta luz, e nós temos que aproveitar todos os momentos de debate, de discussão, para que nasçam as melhores ideias e que vençam aquelas que são melhores para as pessoas. É isso que nós temos. Relativamente à Assembleia Municipal, estava agora a falar, foi durante 4 anos deputado municipal. 12 anos. 12 anos, nos últimos 4. O que é que destaca de trabalhos mais importantes desenvolvidos na Assembleia? Muitos, quer dizer, desde os planos e orçamentos, que são, ao fim e ao cabo, as estratégias delineadas pelos executivos e que depois vêm à Assembleia Municipal para a discussão, que é o plano estratégico, ao fim e ao cabo, que o executivo traça para o futuro do Conselho. E depois o plano, e depois, portanto, a aprovação do orçamento, que é fundamental para cumprir ou não tudo aquilo que é definido. E não só, quer dizer, um conjunto de outras matérias que vão lá. Nós equiparamos a Assembleia Municipal à Assembleia da República, como é óbvio, não é? É um pouco mais pequenino, mas o papel é o mesmo. É óbvio que se numa Assembleia existe uma maioria absoluta, portanto, que tudo decide, ou que já está decidido tudo à partida e que essa maioria tem, ao fim e ao cabo, identidade com o Executivo, naturalmente, por muito que nós, e isso não nos inibe de apresentar as nossas alternativas, as nossas posições, fazemos-lo na mesma e lutamos contra aquelas posições que nós achamos não serão, na nossa perspectiva, as mais corretas, não é? Aquelas que nós achamos que naturalmente servem as pessoas na Maia, vão votar a favor, como sempre fizemos. Nós temos visto o Silvestre Pereira como um dos deputados mais interventivos na Assembleia, pelo menos pareceu-nos que tenta, muito sinceramente, nós temos visto as últimas Assembleias. Tem sido um deputado que tenta sempre levar coisas novas à Assembleia, próprias do Bloco de Esquerda. Como é que nascem essas ideias? O Bloco tem um programa a nível nacional e que, naturalmente, que o tem que adaptar à realidade local, não é? E nós procuramos estar informados acerca de todos os problemas que são, em nossa opinião, prioritários, portanto, para a vida das pessoas na Maia. E procuramos levar esses problemas que são muitos, são diversos, e que necessitam de uma resposta positiva, de resolução. Normalmente discutimos internamente, e até muitas vezes com as pessoas cá fora, nas comissões de trabalhadores, até em comissões de trabalhadores, nas empresas, quando existem outros problemas, e não só, e outros grupos de intervenção, portanto, que existem, da sociedade, chamada sociedade civil, não é? E que nós achamos que é cada vez mais importante que intervenha. Porque senão andam sempre a dizer, ou levam-nos àquela situação do isolamento, dizer os políticos são todos iguais. Não são, há muitas diferenças. Neste momento, qual é a maior preocupação do Bloco de Esquerda? Nós na Maia temos, e como eu até falei em outras entrevistas, quer dizer, a Maia é um bocado desigual.
para não falar. E, portanto, este é um problema que se tem vindo a consolidar, ao contrário daquilo que seria, na minha opinião, expectável. Isto é, cada vez há uma maior distância entre a periferia e a... Estou a falar de distância em termos de desenvolvimento, entre a periferia, as freguesias periféricas e o centro da marca. Temos coisas muito boas, temos outras que não são assim tão boas e, portanto, nós achamos que devemos melhorar. Existem alguns aspectos que são fundamentais, que nós peguemos nele com unhas e dentes, que é a questão da habitação, que eu penso que, apesar de muitas vezes termos vindo a colocar o problema da habitação social, da habitação a custos controlados, a resposta que é necessário dar, não tem sido aquela que naturalmente é exigida. Temos situações de bairros muito degradados, com pessoas a viverem em condições de habitabilidade muito, muito difíceis. Saímos muito longe do centro da Maia para verificar isso. Nós visitamos as pessoas nas suas casas, falamos com elas. Quando estamos a falar nessas situações, estamos a falar em que localidade ao certo? Um exemplo muito concreto, quer dizer, o bairro de Sobreiro, não vale a pena, porque é repetitivo estar a falar nisso, mas o bairro o Sobreiro 2, ou o Maia 2, portanto, é igual, são bairros que já têm, ou seja, são edifícios que já têm muitos anos de construção, já passou o seu tempo de duração, já deviam ter sido naturalmente substituídos. A própria requalificação já não é possível, é necessário, portanto, um novo plano. E é óbvio que eu também compreendo que a Câmara ou o próprio município não tenha capacidade financeira por si só para resolver o problema. Eu tenho chamado a atenção que desde do último PER, e que vem do tempo de Vieira de Carvalho Pai, não de filho, não é? Vieira de Carvalho Pai, não se construiu uma única habitação na Maia. Ou seja, isso, para além, se me permite terminar, e isso para além de deixar as outras completamente a irem-se degradando, que é o próprio tempo, é normal. Portanto, como um automóvel se desgasta com a idade, as habitações é a mesma coisa e os seres humanos é a mesma coisa. E, portanto, há a necessidade de se avançar com um plano até de algo de emergência para a resolução do problema da habitação na Maia. Mas há uma situação. Por exemplo, quando se fala disso, a habitação, e que desde o tempo do Dr. Vieira de Carvalho que não se investe nos pés, etc. Curiosamente, o responsável pelo pluro disso é quem hoje se candidata pelo PSD, ou pela coligação PSD-CDS. Ou seja, está a dizer que efetuou um bom trabalho, que ele efetuou um bom trabalho. Esta é uma questão. Mas a outra questão... Não percebi a questão. Não. Ora, vamos lá ver. Se elogia, desde o tempo do Dr. Vieira Carvalho, que foi feito algo dentro de determinada área... Não, foi em termos de timing. O que aconteceu foi que desde já não existe. Que não houve uma única construção. Foi só para... Então isso leva-me a outra questão, que é assim... A candidatura do Partido Socialista avança que é necessário um novo começo. Apregoa muito isso e tal. E aquilo que eu pergunto, uma vez que isto até pressupõe começar de novo, aquilo que eu pergunto é o seguinte: o BE também defende que se comece de novo as políticas, não é, do Dr. Vieira de Carvalho? Não defendemos coisas iguais. Eu apenas citei o Dr. Vieira de Carvalho pelo tempo, desde aí nunca mais fez em termos de habitação social. Portanto, então, aí iniciou o PER. Então como é que classifica, por exemplo, os mandatos do Dr. Vieira de Carvalho? Classifico-os do ponto de vista do momento. Já passou tanto tempo, conheci o Dr. Vieira de Carvalho muito bem. Não foi assim tanto tempo, foram cerca de... Sim, 12 anos. 10 anos. Mas fez agora. Convivi inclusive com ele em muitas situações. Conversámos muito juntos. Naturalmente tinha ideias diferentes, como continuo neste momento a ter. O Dr. Vieira de Carvalho viu um momento de desenvolvimento local ou autárquico completamente diferente daquele que se vive agora. Quer dizer, as políticas são completamente diferentes. Se calhar anteriormente havia muito mais autonomia e podia-se fazer muitas coisas que agora não se conseguem fazer. O Tribunal de Contas é muito mais exigente, o governo é muito mais... Os governos são muito mais exigentes e, portanto, a situação era completamente diferente.
Há muitas coisas que foram feitas no tempo do Dr. Vieira de Carvalho que, se fosse hoje, não digo que haveriam muitos de processos aí em cima dos autarcas, para não estar a falar de coisas que também foram feitas, coisas importantíssimas para o futuro e que traçaram o futuro da Maia. E nós temos que saber reconhecer o que foi positivo e o que foi negativo. Eu quero apenas referir, e o Bloco apenas quer referir, que há determinadas coisas a fazer na Maia, em setores tão importantes como as infraestruturas viárias, portanto, internas dentro do Conselho, os transportes, a habitação, o apoio aos idosos, o apoio à criança, à educação, etc. Há uma série de coisas que é necessário, não digo começar de novo, é fazer coisas, portanto, diferentes, não é começar de novo. Muitas coisas já estão feitas e nós não podemos destruí-las, como é óbvio. Uma pergunta muito rápida, uma resposta muito rápida também. Um apelido faz um presidente? Não, acho que não. Então agora, outra questão que eu lhe coloco. Siderurgia. O Bloco tem sido realmente uma das forças que tem mais alertado, pelo menos à comunicação social, sobre problemas na cirurgia. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, E o Bloco defende? Isto tem a ver com a questão do ambiente. O Bloco não está preocupado só com a questão da cirurgia, mas outros aspectos relacionados com o ambiente. A cirurgia tem sido em bastantes momentos denunciada, portanto, a situação concreta da poluição, portanto, e dos danos causados não só às pessoas como até ao próprio movimento, ao próprio ponto geográfico das pessoas que lá habitam, ao ponto de serem os próprios habitantes locais de São Pedro de Fins e não só, e de Fulgosa, que vêm ter connosco, e criaram-se movimentos, e criaram-se já comissões, e estão a funcionar, no sentido de denúncia de situações que são necessárias e urgentes corrigir. E dentro dessa perspectiva, temos vindo a criar um movimento e chamar a atenção, portanto, de um conjunto de entidades e de autoridades que fazem, portanto, fazem a gestão e a manutenção de todos estes problemas, destas indústrias, e temos vindo a alertar tanto na Assembleia Municipal como até a nível do Governo e até na Assembleia da República para a necessidade de que estas empresas, que são importantes, que existam para nós, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do desenvolvimento industrial, do ponto de vista até da tecnologia, mas que há a possibilidade de as ter a funcionar nos nossos locais, sem agredirem, portanto, do ponto de vista ambiental, as pessoas e o ambiente. E o que acontece, de facto, e isso é olho vivo, basta lá irmos e abanar uma folha e vemos as limalhas e as poeiras, e, portanto, isso levou a um conjunto de situações que eu penso que o Bloco conseguiu alguns resultados. Ou seja, as pessoas conseguiram alguns resultados fruto do trabalho que nós em conjunto conseguimos levar a efeito. Foi, pelo menos, já foram feitas visitas, portanto, coisa que não conseguíamos há algum tempo, visitas às próprias instalações, foram elaborados alguns compromissos que esperemos que sejam naturalmente levados a cabo, no sentido de melhorar, portanto, o funcionamento da fábrica em termos de filtros, em termos de segurança, portanto, também para as pessoas. E isso agora é uma situação que nós vamos fazendo a manutenção e vamos vendo o que é que vai acontecer. Embora a situação neste momento ainda é muito cedo, o tempo que passou desde que tomamos essas medidas, ou desde que tomamos essas ações, ainda pode não ser tão certo para analisarmos de facto que foram feitos avanços ou não. Uma questão... Mas estamos atentos. Uma questão que também me parece importante e que eu não me lembro de conhecer assim uma posição pelo menos mais forte sobre o assunto, embora acredito que já tenham tomado. Os pórticos nas estradas aqui da Maia. Qual é a posição que o Bloco tem? Somos radicalmente contra, não faz nenhum sentido. Isso seja o governo do PSD, do PS ou de outro partido qualquer, quer dizer, eu próprio os utilizo, não é? E acho que é uma barbaridade aquilo que nos fazem. Vem de Matosinhos, entra aqui na Maia e leva logo com 3 portagens em cima, assim de um momento para o outro, em um espaço de 2 km ou 3 km. Isto é uma barbaridade. É uma agressão não só aos nossos bolsos, aos bolsos das pessoas que passam e que moram e que habitam na Maia, como também à própria
à própria rede viária do interior do concelho, porque obriga a que muita gente, para evitar as portagens, ou muitos automobilistas, muitos veículos pesados, saiam da autoestrada e venham pelas estradas interiores, o que degrada e de que maneira, portanto, as estradas municipais e, naturalmente, com custos para o município. Eu penso que defendemos muitas vezes e apresentamos moções nesse sentido e defendemos no Parlamento de que as portagens estas portagens aqui deveriam de ser abolidas o quanto antes. E vamos continuar a lutar por isso, seja o governo do PS, do Costa ou de outro Costa qualquer. Portanto, isso aí não tenham dúvidas e, portanto, só descansaremos quando elas, portanto, não existirem. É uma injustiça para o nosso Conselho termos esta onerosidade que é o pagamento que temos aqui ao pagar. Se o Silvestre Pereira fosse eleito com mais alguns camaradas do seu partido para a variação, portanto, para o Executivo Municipal, e se tivesse essa possibilidade, que pelouro é que gostava de que lhe fosse atribuído? Eu não estou naturalmente à procura de algo específico, não é? Eu penso que nós temos uma ideia. Eu acho que deve haver qualquer coisa dentro do seu coração que lhe tocasse sim. mais, não sei. Não, eu sempre tive um espírito de onde estiver, dar o meu melhor, sem procurar cobrar nada, dar aquilo que sei e aquilo que posso dar, utilizando, portanto, o saber de um grupo e o saber de um grupo de pessoas e não só, e de toda aquela gente, porque nós não sabemos tudo. Por muito que queiramos dizer que somos autossuficientes, nunca sabemos. Nós temos sempre a necessidade de ouvir outras opiniões e eu acho que ouvir 90%, fazer depois os resultados daquilo que nós ouvimos. É muito importante ouvir. E portanto, não tenho nenhuma especificidade e, portanto, estarei sempre disponível para uma situação qualquer, uma responsabilidade qualquer que ela seja ela de qual setor for. Naturalmente, me preocupo muito com a questão social do Conselho e andar por procurar saber os problemas que as pessoas sentem. E há muitos, nós não falamos em termos de programa, questões relacionadas com as dificuldades que, por exemplo, os séniores e os mais idosos têm. Eu tenho vivido situações concretas de apoio a pessoas que têm sido verdadeiros dramas. E eu acho que há muito a fazer. Nós necessitamos de fazer muito e a Câmara pode fazer muito por isso. Não tem setores específicos, com técnicos, com pessoas, portanto, que são competentíssimas. Mas é uma questão de orientação política. Não é o vereador que vai definir, seja o que for. O vereador tem que, naturalmente, pegar nas pessoas que são competentes e temos que reconhecer que têm profissionais competentes e, portanto, que estão preparados para dar a resposta política que, naturalmente, tiverem em termos de orientação. E é isso que temos que fazer. Agora, a questão de ser o vereador responsável por A, B ou C, existem prioridades importantíssimas. Nós defendemos que devem, uma vez que a Câmara, como diz, tem condições económicas neste momento muito melhores do que aquelas que já teve antes, e é verdade. Também desinvestiu muito para conseguir ter. Eu acho que está a chegar o momento da viragem. É de pegarmos na capacidade que a Câmara tem de poder investir e investir naquilo que é prioritário. Que é, por exemplo, no apoio a infraestruturas. Nós defendemos a infraestruturas, portanto, de apoio aos idosos, de apoio à infância, as creches que permitam às pessoas, mesmo que não tendo capacidade financeira, possam ter lá as pessoas. Isso é que incentiva, portanto, a natalidade porque dá liberdade aos pais para poderem... Um investimento social. É investimento social, isso é fundamental. Claro que muitos outros aspectos haverão que nós podemos e temos opinião sobre eles. Agora, continuo a dizer, o vereador esteja no plano que estiver, se ele não estiver munido... Não tem nenhuma preferência. Se ele não estiver munido da capacidade política para ver qual é a prioridade e depois de pegar nos quadros que tem ou nas pessoas que tem em termos de competências e com elas trabalhar,
não adianta. Em qualquer lugar, nós somos capazes de fazer o melhor se estivermos a trabalhar se tivermos as melhores ideias e estiver connosco as melhores pessoas a trabalhar. Isso é fundamental. E eu acho que, eu aí aposto, penso que a Câmara tem de facto gente muito competente e, portanto, acredito que é possível fazer um bom trabalho. Ou seja, há muitas outras coisas ainda que nós temos que melhorar aqui na Câmara. Que há coisas que se calhar até nem custam dinheiro. Eu penso que, por exemplo, há montes de queixas que são feitas por determinados municípios, utentes, que eram chamados, mas são municípios, que chegam à Câmara para pedir um atestado, para pedir um documento qualquer, e, portanto, entregam um papel. Todas estas entregam um papel, depois passado 15 dias é que vão buscar, depois pagam não sei quanto, as taxas, sei lá, um conjunto de coisas que são feitas, que poderiam ser feitas online. Hoje estamos numa fase muito mais evoluída e que a grande maioria do tempo que se gasta para ir lá pedir um requerimento e depois, passado 15 dias, vai lá ver se está pronto, se calhar tudo isto feito online, que se calhar através do multibanco é resolvido na hora e as próprias pessoas, em termos do seu funcionamento, ficariam completamente livres para outro tipo de tarefas. E eu acho que neste capítulo a Câmara necessita dar passos, pode dar passos muito importantes em termos da sua organização, em termos de funcionamento. E isto libertaria gente para trabalhar na ação social, para trabalhar em muitas outras áreas. Haviam duas coisas que eu ainda gostava ainda de referir, porque a Maia tem aspectos que nós achamos que, por isso é que intervimos, temos que melhorar obrigatoriamente, e se formos eleitos é isso que iremos fazer, já os referi, mas há aspectos também, que apesar de se poderem melhorar, que são aspectos muito positivos na Maia, porque a Maia tem, por exemplo, do ponto de vista, está instalada do ponto de vista geográfico numa situação excepcional. É atravessada por quase um conjunto de vias principais, portanto, que cortam para norte, para sul, para oeste e oeste, e, portanto, a Maia fica aqui num centro extremamente importante. Temos o aeroporto, temos portanto, o Porto de Leixões, e isso que fez com que a Maia crescesse de facto de uma forma brusca, não é? Porque de facto tinha condições do ponto de vista do seu crescimento que eram extremamente importantes, que é a questão da rede viária e das zonas estruturadas que são, nomeadamente, o aeroporto e o Porto de Leixões. Isto permitiu que um crescimento e a implantação, e isso foi uma visão que nós consideramos positiva, o crescimento das zonas industriais fez com que, de facto, houvesse um conjunto de empresas que se deslocassem para a Maia, que vissem a Maia como uma oportunidade para se implantarem, pois estavam aqui numa situação privilegiada também para fazer circular os produtos, bens, pessoas, etc. Isso fez com que a Maia não só tivesse aumentado do ponto de vista dos seus habitantes, como também do ponto de vista das empresas e do ponto de vista até da capacidade financeira, portanto, das pessoas que cá vivem. E isto é um aspecto que nós temos que continuar a preservar e que temos que continuar a desenvolver. Que hoje já vamos à zona industrial, fruto da crise que nos afetou de forma bastante violenta, não é? Mas que nota-se que existem muitas zonas e muitas áreas na zona industrial, onde as diversas zonas industriais estão completamente desocupadas, que foram portanto, abandonadas, e isso pode querer dizer alguma coisa. Podemos não estar a dar a resposta, o Conselho pode não estar neste momento, o Executivo pode não estar a dar a resposta neste momento as indústrias e o comércio necessita, portanto, para o desenvolvimento do nosso Conselho. E isto é um alerta que nós queremos deixar, que necessita de ser estudado, de modo a que nós consigamos ver quais são os fatores importantes que possam capitalizar ou pelo menos fazer com que novas indústrias, mais atividade comercial se instale, portanto, no nosso conceito, porque é extremamente importante para continuarmos o crescimento de uma forma, portanto, sustentável e, se possível, indústrias que sejam limpas e que sejam, portanto, desenvolvidas com o máximo desenvolvimento possível, de maneira a serem também não agressivas para o ambiente. Porque isso também forma e constrói um conceito moderno e sustentável. Portanto, nós estamos a começar a detectar algumas lacunas no que isso diz respeito. E não é só pelo motivo da crise, pode ser também uma questão
Nós não estamos a ver bem quais são as oportunidades que estamos a criar ou que estamos a proporcionar, portanto, a estas indústrias ou atividades comerciais. Esse é um aspecto. Há um outro aspecto que é extremamente importante, que é no desporto. A Maia tem um conjunto de infraestruturas desportivas, portanto, por todo o concelho, e que são, portanto, de muito boa qualidade. Sou dirigente desportivo e muitas vezes aproveito e aproveitamos o facto da Maia ter estas condições que se calhar não temos na cidade do Porto, nem em outras cidades mais importantes. E, portanto, eu acho que é decisivo nós continuarmos a apostar no desporto e na massificação do desporto. Tenho aparecido algumas queixas de algumas coletividades de que, efetivamente, a Maia tem vindo a desincentivar, portanto, os apoios ao desporto e às instituições ou às coletividades. E eu penso que é uma situação que carece naturalmente de ser comprovada. Mesmo assim, acho que é um aspecto que, ao amassar o corpo são, faz um concelho são e um país maravilhoso. Portanto, nós temos que continuar a apostar. Estes eram dois dos aspectos que eu queria tocar, para além de todos os outros que eu já falei. Relativamente à questão dos idosos, e que falei também no início, no contexto da entrevista, acho que há aqui situações que nos diferenciam completamente da política da Câmara, da política do Executivo, que é nós defendemos. O Executivo gasta milhares, para não dizer milhões, em apoio às instituições, às instituições, portanto, de apoio social, etc. Nós achamos que elas são extremamente importantes e dão respostas que, naturalmente, muitas vezes nós não conseguimos dar. Mas temos a necessidade, cada vez mais premente, e a história vai-nos mostrar que é assim, cada vez mais premente, de termos apoios muito concretos, mas que sejam municipais, que sejam estatizados, que seja a própria portanto, Câmara a investir, a coordenar, a controlar, de modo a que, em conjunto, se consiga, de facto, um apoio cada vez mais estruturado e controlado de todas estas instituições. E para termos a certeza que, de facto, tal como nos incêndios, que os apoios chegam, de facto, às vítimas e chegam, de facto, a quem necessita. Porque o que acontece muitas vezes é que nós despejamos dinheiro e depois não controlamos, não sabemos o que é feito. Eu hoje, ainda não sou assim muito velhinho, mas não sei o que é que vai acontecer daqui por uns anos, se vou ter a possibilidade de entrar para um centro de dia, para um lar de idosos, de onde eu tenho a capacidade financeira para pagar. E nós sabemos que existem, no nosso país, 2 milhões de pobres, ou 2 milhões e meio de pobres. E eles também estão na Maia, como estão nos outros concelhos todos. E, portanto, estas pessoas não têm capacidade, nem têm até a capacidade de reivindicação. Não têm essa capacidade de poderem serem ajudados e de poderem ter um fim de vida com todos os direitos, com a dignidade que toda a gente merece. E eu já passei por algumas situações muito concretas e sei quanto custa colocar uma pessoa que não tenha possibilidades, porque não há lugares. Portanto, nós temos que fazer, de facto, uma análise exaustiva das necessidades e de criar formas ou criar, portanto, infraestruturas. É preciso que os 4 milhões de euros que sobraram do orçamento anterior, por exemplo, sejam aplicados em coisas destas e podem ser feitos perfeitamente. Não é chegar aqui e dizer, agora vamos dar não sei quanto para a Santa Casa, não sei quanto para o Lar de Santo António, não sei quanto, e depois a gente chega lá para meter alguém e vais ter que pagar 1.500 euros, 2.000 euros por mês. E quem é que tem isso? O dinheiro é público. Sai dos nossos bolsos. É dos nossos impostos. Temos todos que ter o direito também de usufruir da mesma forma, conforme a nossa capacidade financeira. Os direitos são iguais. Terminava com isto. Muito obrigada. Nada, eu é que agradeço ao Maia hoje pelo serviço que presta, portanto, à nossa comunidade. Com todo o gosto. E naturalmente, sempre que tenho circulado para cá, e agradecemos tanto a vossa colaboração também, porque é fundamental. Acho que é muito importante haver um jornal, 2 ou 3, que faça eco das pessoas, dos seus problemas, das suas alegrias, das suas tristezas. É muito importante que exista a comunicação local e vocês são muito importantes. Obrigada.
Siga-nos no nosso canal do YouTube, do Maia Hoje, e espero que conte consigo para assistir à nossa próxima entrevista.